E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre, claro, inteligência artificial. Não se fala em outra coisa, né? Mas e se eu te dissesse que a gente está completamente obcecado pela pergunta errada? Pois é, vamos dar uma olhada no que realmente importa nessa história toda. Olha só, a pergunta que está na cabeça de todo mundo, em toda a capa de revista, é essa aqui. A inteligência artificial tem um teto, sabe, um limite? E, poxa, parece uma pergunta super válida. Toda tecnologia tem um limite, certo? Só que a provocação que eu quero fazer é: e se o problema não for o teto? E se o problema for que a gente está olhando na direção errada? Então, para a gente entender essa confusão, vamos olhar para o cenário atual. O que está rolando agora? Bom, é basicamente uma corrida de gigantes, uma briga de cachorro grande, sabe? As Big Techs estão numa disputa insana para ver quem faz a IA maior, mais rápida, mais bombada. É uma obsessão total por escala. E essa obsessão toda, ela se traduz em métricas muito específicas. O papo no mercado é sempre esse. Ah, meu modelo tem não sei quantos bilhões de parâmetros, o meu treina mais rápido, o meu tirou nota 10 no benchmark X. É uma mentalidade de força bruta, sabe? Uma lógica de que quanto maior, melhor. Mas será mesmo? É exatamente isso. A gente está tratando o IA como se fosse um campeonato de levantamento de peso, medindo o sucesso em quilos. Só que essa mentalidade de força bruta acaba nos cegando para uma outra abordagem. Uma que não é só mais inteligente, mas, vamos ser sinceros, é muito mais elegante. E que abordagem elegante seria essa, então? Bom, é basicamente pensar o contrário dessa corrida maluca. É entender que talvez o futuro da IA não seja um único canivete suíço gigante que faz tudo mais ou menos. Pelo contrário, o futuro pode ser uma caixa de ferramentas super especializada. Sabe aquele ditado? Cada macaco no seu galho? É por aí. E essa analogia aqui é perfeita. De um lado, você tem o supermodelo, o modelo gigante. Pensa nele como o golem da mitologia, um monstro de barro super forte, que faz de tudo um pouco, mas é todo desajeitado, lento e, nossa, consome uma energia absurda. E do outro lado, você tem o mini modelo. Pensa nele como o pincel de um artista. Uma ferramenta pequena, precisa, eficiente, perfeita para a tarefa que ela foi criada para fazer. E olha só essa frase, ela resume a ópera. Você usar um modelo de IA gigantesco, que consome a energia de uma cidade pequena, para resumir um simples e-mail? Ok, tecnicamente, é um feito e tanto, um triunfo da capacidade. Mas vamos combinar? É uma falha de sabedoria que chega a ser engraxada. O pulo do gato não é ter a ferramenta mais forte, é saber quando usar o martelo e quando usar o pincel. Ok, então parece que está resolvido, né? O caminho é ter modelos menores, mais eficientes, mais inteligentes. Fim de papo, certo? Bom, não tão rápido, porque de repente surge uma peça completamente nova nesse tabuleiro, e ela vem para bagunçar o coreto. E essa peça tem nome: computação quântica. Para simplificar, pensa assim: é uma forma de computação tão, mas tão poderosa que problemas que hoje são impossíveis para os nossos computadores, ela resolve, tipo fácil. De repente, aquela nossa ideia de ter um único supermodelo golem para tudo já não parece tão idiota assim, né? E aí, pronto. Parece que a gente voltou para o começo da conversa. Se você tem uma capacidade de processamento que é praticamente infinita, por que diabos a gente vai se preocupar com eficiência? Para que ter um pincel delicado se você pode ter um trator que também pinta a parede? Será que isso significa o fim de qualquer tipo de teto? Calma, calma. É exatamente aqui que a história tem a sua grande virada de roteiro. Porque, veja bem, uma tecnologia com poder infinito não muda só a qualidade das respostas. Ela muda fundamentalmente a importância das perguntas. O foco, ele se desloca por completo. E essa evolução fica muito clara aqui. Antes da computação quântica, o grande valor estava no poder de computação, na força bruta. Agora, imagina um futuro onde esse poder é tão abundante que é quase de graça. O que acontece? O valor muda de lugar. Ele não está mais na capacidade de responder, mas sim na sabedoria de perguntar. A habilidade mais valiosa, o que vai separar o joio do trigo, não é mais ter a resposta, mas sim a criatividade e a inteligência de formular a pergunta certa. E é isso que nos traz de volta à nossa pergunta inicial sobre o tal do teto. Só que agora a gente olha para ela de um jeito completamente diferente. A gente percebe que o verdadeiro limite, a verdadeira barreira, nunca foi a tecnologia.
O tempo todo era um espelho. E a conclusão é essa, de forma bem direta. O verdadeiro teto da inteligência artificial não tem nada a ver com silício ou algoritmos. Ele não é tecnológico. O teto é humano. O teto somos nós. Pensa comigo um pouco. Uma IA vai poder compor uma sinfonia? Sim. Ela vai poder ajudar a curar uma doença? Com certeza. Vai otimizar uma cadeia de suprimentos inteira? Sem dúvida. Mas, e essa é a parte crucial, uma IA não pode decidir o que é mais importante. Ela não tem como saber se a sinfonia é mais valiosa que a cura ou se a logística é mais urgente que a arte. Essa decisão, essa definição de propósito, isso é nosso. É uma tarefa intransferível. Então, olha que louco. A gente começou essa conversa toda se preocupando com os limites da máquina, com o teto da IA. E a gente termina descobrindo que a pergunta era outra o tempo todo. A questão de verdade não é o quão poderosa a máquina pode se tornar. A pergunta de $1 milhão, a que realmente importa e que eu deixo aqui para vocês pensarem é: nós seremos sábios o suficiente para saber como usá-la? Fica aí a reflexão. Valeu, gente, e até o próximo Explainer!